Chegamos no quarto tópico desta lição, a lição de número 12. Esse é um trimestre mais curto, né? Geralmente temos 13 lições, mas esse ano nós teremos uma lição com 14 lições ainda, mas esta é a 12ª lição deste trimestre e a última lição. E nesse quarto tópico nós vamos estudar sobre a confirmação do concerto. Então nós estamos considerando sobre o concerto que Deus estabeleceu com a humanidade. Na lição da semana passada vimos sobre o velho concerto. Esta lição vem falando sobre o novo concerto, um concerto que está firmado em Jesus Cristo e não no sangue de animais. Pergunta A, irmão Eliseu: embora esse concerto tenha sido firmado com Adão e renovado com Abraão, quando poderia ser confirmado e, portanto, chamado de novo ou segundo concerto? Aqui a gente percebe o texto de Hebreus capítulo 9, 16, ele fala: porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Então, esse concerto ele seria confirmado através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Até porque lá em Gênesis já se fez a promessa de que alguém morreria em nosso lugar. E ao longo das promessas bíblicas no Antigo Testamento, estava claro de que o Messias morreria em nosso lugar, levaria a nossa transgressão, pagaria o nosso pecado, seria um sacrifício perfeito. Agora, para confirmar isso, seria então necessária a morte do testador, no caso, seria necessária a morte de Cristo, né? Teria que acontecer, Teria que acontecer. Se não tivesse acontecido, ainda estaríamos debaixo da dispensação anterior de sacrifícios de animais. Com certeza. Então, somente desta forma. Era necessário, né? O testador ele precisava morrer. Assim como nós percebemos ainda hoje. Então, a pessoa, estudamos, acho que ano passado tivemos lições, né, que falaram sobre a questão da mordomia. E teve uma lição, inclusive, que falou sobre testamento. Então, em vida, a pessoa ela escreve ali um testamento, fazendo uma declaração de distribuição de bens, mas essa distribuição ela acontece quando? Após a morte do testador. É daquele que fez o testamento. Inclusive, recentemente, assistindo um vídeo, alguém questionava, né, um advogado dizendo assim: escuta, meu pai vendeu uma propriedade por uma boa quantia de dinheiro, o que eu posso fazer para me apoderar de uma parte disso daí, pois é uma herança minha. Daí o advogado respondeu: você não tem direito nenhum. Em vida, ele faz com o dinheiro o que ele bem entender. Quando ele morrer, daí sim se abre o testamento e vê qual é a divisão que foi feita. Da mesma forma que nós temos apresentado nessa pergunta, né? Com a morte do testador, então que confirma ali os quesitos, os detalhes do testamento, desse novo concerto. Se esse concerto não foi confirmado até a morte de Cristo, como se aplica aos filhos do Rei Celestial que viveram antes da cruz? Isso aqui é interessante, Luzilei. O comentário que você fez aí a respeito de alguém que faz um testamento, quando a gente compara aqui com Cristo, a gente percebe que o concerto de Cristo ele tem mais benefício do que esse testamento humano, né? Por quê? Esse testamento humano que você fez de alguém que quando na sua morte ele vai deixar os seus bens para A e B e C, a pessoa só pode ser beneficiada com isso a hora que o testador morreu, a hora que aquele responsável pelo testamento venha a morrer. Não tem benefício antes. É igual o exemplo que você fez aí. Agora, o concerto que Cristo fez por nós, ele é tão maravilhoso que antes da morte de Cristo na cruz do Calvário, antes da morte do testador, as pessoas já eram beneficiadas por esse concerto. Elas já eram beneficiadas. Existem até algumas denominações que falam que a graça de Cristo veio depois da cruz. Aí a gente vira para essas pessoas e perguntam: então antes da cruz as pessoas eram salvas pelo quê? Pelas obras? As pessoas eram salvas pelos seus méritos? Não, era salvo pela fé em Cristo.
Então era pela graça. Então a graça já existia antes, né? Antecedeu o sacrifício. Isso, então a gente percebe isso. Por isso o texto aqui diz algo interessante, olha. Quando Deus fez sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior a quem jurar, ele jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que abençoarei e farei os seus descendentes numerosos. E aí o verso 17 traz algo interessante, quando diz assim: querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável de seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, seja firmemente encorajados nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Então, antes da cruz, aqueles que eram salvos mediante a graça de Cristo. E a gente percebe que Cristo ele jurou por si mesmo. E o texto fala, o qual é impossível que Deus minta. Então Deus ele jurou por si mesmo de que o ser humano seria resgatado. E aqui tem algo interessante, Luisley, porque se o resgate de Cristo não fosse feito, tudo aquilo seria em vão. Uhum. Se Cristo não morre na cruz do Calvário, se Cristo não morresse na cruz do Calvário por nós, aqueles que depositaram fé nele teria sido em vão e nós estaríamos perdidos. Então, para cumprir essa promessa, teria que Cristo vir morrer em nosso lugar. E aqueles que viveram antes da morte de Cristo precisariam ter essa confiança. Cristo, Deus jurou por si mesmo de que faria esse sacrifício e cumpriria os seus propósitos. Né? Uhum. Então, uma manifestação de fé por algo que viria, né? Uhum. E hoje nós manifestamos a fé por algo que já aconteceu. No entanto, a fé é necessária e a graça atuou, né? Antes, assim como atua hoje nesta questão. Então, a confirmação do concerto, que foi o que nós estudamos nesse quarto tópico, nós vimos que esta confirmação aconteceu quando Jesus de fato morreu na cruz do Calvário. Se Cristo não tivesse morrido na cruz do Calvário, o concerto estaria em aberto ainda. Uhum. Mas graças a Deus que ele já veio, morreu na cruz do Calvário, confirmou o seu concerto, confirmando a fé, a esperança daqueles do mundo do Antigo Testamento e também garantindo a vida eterna àqueles que aceitam a Cristo já dentro da nova dispensação. E que nós possamos, diante deste conteúdo que nós estamos aprendendo nesta lição, perceber a necessidade de nós entregarmos a nossa vida com fé, estabelecermos um concerto de paz também com Deus, porque ao longo da lição estamos vendo que a parte de Deus foi cumprida detalhe por detalhe. Foi prometido, foram feitas provisões e Jesus veio e confirmou o seu concerto. Mas se eu e você não dermos o nosso passo, não fazermos a nossa decisão, tudo isso terá grande valor na vida de outras pessoas, mas não na minha. Então é necessário que hoje façamos a nossa decisão, estabeleçamos um concerto com o nosso Deus.